Chegamos no museu que conta a história do povo judeu, chamado Museu do Holocausto. Então vamos lá entrar para ver como é. E estamos mais um dia de pé, mais um dia firmes e fortes, porque nós vamos visitar um ótimo museu aqui em Jerusalém, um importante museu para a história judaica aqui em Israel, que é o Yad Vashem Museum, que é o museu muita gente chama o Museu do Holocausto, mas é o Museu da Memória Judaica, que vai explicar um pouco essa história, né, da perseguição dos judeus, mas você vai conferir toda a história, tudo que está acontecendo lá. A entrada é gratuita, você não precisa pagar para entrar, mas você precisa fazer no site deles. Eu vou colocar para vocês a descrição aqui, para vocês entrarem lá, terem um link para fazer a sua reserva. Você precisa reservar, mas assim, de um dia para o outro, geralmente tem como você reservar, é tranquilo. E vamos visitar o museu. Vamos lá, Mariana. Uma senhora agora abordou a gente ali, ajudou a gente a chegar aqui, que no Google Maps estava errado. Atualiza Google, porque a gente estava pegando o monorail e aí estava o nome errado. E aí ela falou, não, é no último, vou descer lá e eu te falo onde é que é. Pô, cara, tipo assim, é isso que é legal, sabe? Então acho que é o universo devolvendo pra gente as coisas boas, porque a gente ajuda também muita gente, a gente sempre tá ajudando as pessoas que a gente pode. Mariana, no dia desse, estava ajudando até em Dubai, como se estivesse morando lá, né, Mariana? Então, eu acho que é isso. Quando a gente ajuda, a gente recebe de volta. E, sim, tem muita gente legal aqui também. Todo lugar tem gente legal, cara. Então, sempre que você topa com um, é muito legal, muito bacana a experiência. Lembra daquele vídeo anterior, lá de Rosh Hanikra? A gente errou a parada de ônibus e ganhamos uma carona israelense. Cara, e foi muito bom. Isso mesmo. Então agora bora lá, vamos conhecer esse museu, que eu imagino que seja uma história incrível. Vamos lá. Olha lá, já tem a placa aqui. Yad Vashem Square. Ah, essa é a praça, ó. Yad Vashem. Vamos tirar uma foto aqui? Vai reto aqui, ó. Isso, mas eu quero uma foto aqui nesses inscritos, aqui nessas inscrições, ó. Olha que coisa mais linda isso. Yad Vashem é o nome do museu. E essa inscrição aqui é o nome dele em hebraico. Muito legal. Vai mandando aí que eu vou te filmando você passando pela placa. A gente tá entrando no museu, a gente acabou de encontrar com um brasileiro na segurança, o Luiz. Ele já deu todas as explicações pra gente, conversou um pouco sobre Israel, contou um pouco da vida dele aqui, das experiências dele. Isso é muito bacana, porque a gente fica também vendo o outro lado, né? Porque a gente tem essa ideia do lado de quem é turista. Mas é bacana a gente escutar as histórias do lado de quem mora, de quem vive aqui. Principalmente brasileiro, né? Porque a gente se comunica melhor e ele tem uma noção maior do que a gente passa no Brasil e mostra um pouco como é que é a realidade do que passa aqui. Achei bem legal. Olha que lindo o museu, ó. Chegamos no museu que conta a história do povo judeu, chamado Museu do Holocausto. Então vamos lá entrar para ver como é. Pela honra dos familiares. E aqui, ó, não é só um prédio lindo. Aqui também tem uma vista muito linda da cidade. Vamos lá ver a vista. Um lugar muito agradável. Transmite uma sensação de paz grande. Apesar, né, de contar uma história muito triste. Tá no meio de um bosque, diz que é uma floresta aqui, a gente já tinha visto a placa lá embaixo, Floresta de Jerusalém. Vamos lá, ver como é que o judeu conta essa história. A gente já foi no Museu da Bomba de Hiroshima, já vimos como que o japonês conta essa história triste da guerra, né, do lado deles, das bombas de Hiroshima e Nagasaki, que destruíram as duas cidades, que mataram milhares de pessoas. E agora a gente vai ver como que o judeu conta essa história do Holocausto. Lembrando que no Holocausto 6 milhões de judeus foram assassinados, né? Foi o maior assassinato em massa de uma população, foi o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Então vamos ver como é que o povo judeu conta essa história. Vamos lá. Vamos entrar lá agora e conhecer o museu? Então já estamos aqui no centro de visitantes. E agora vamos ver como a gente começa esse passeio e mostrar tudo para vocês, se puder. Vamos lá conhecer esse museu. Ah, tem que entrar ali, ó. Eu acho que tem que apresentar ali o negócio.
no papelzinho. Vamos lá, aqui. Isso, a gente começa aqui mesmo. A gente acabou de entrar, né, Thiago? Fala aí. Não vai poder tirar foto, não vai poder filmar, a gente vai guardar a câmera e a gente só se vê na saída. Eu te conto tudo que tem aqui. A gente passou ali pelo posto de controle, já entregamos o papel, a gente não paga, mas a gente reserva no site, chega aqui na recepção, pega um papelzinho com o nosso nome e entrega pro mocinho ali atrás, ó. E aí ele já viu a câmera e já falou, no pictures, no film, ou seja, a gente vai ter que guardar a câmera agora. Mas enfim, tem um lado bom também de não poder filmar, porque a gente aproveita melhor os museus quando a gente não está filmando, porque a gente vê tudo com mais calma. Então vamos desligar a câmera agora e quando a gente sair, a gente conta as nossas impressões para vocês. Tchau! Primeiro, muito importante a visita, principalmente para conhecer a história do Holocausto e todo o antissemitismo, né? O museu, ele conta, é uma história muito triste e emocionante, cara. É muito triste tudo que está no museu, porque mostra as pessoas que morreram, os artistas. A gente começa a passar pelos pavilhões. Eu me senti pessoalmente muito mal. A gente começa a ter um sentimento, a gente começa a ler as histórias e ver as fotos e ver os objetos pessoais. A gente começa a dar um aperto no peito, a gente lembra da nossa família, das pessoas que podiam ser a gente, sabe? Eu me arrepiei inteiro quando vi, principalmente a parte dos heróis, as pessoas que... O Schindler, né? Um dos heróis. São vários heróis anônimos, né? Exatamente. E tinha um português lá, que o sobrenome dele é Souza. E o mais legal é que tiveram pessoas que não estavam aqui retratadas, mas que de alguma forma deram vistos para os judeus saírem da Alemanha e conseguirem sair e tal, porque eles foram humanos na época. É muito importante a gente entender a história para que ela não se repita. Quando Hitler, né, ascende ao posto de primeiro-ministro na Alemanha, no início dos anos 30, a gente tem uma Alemanha devastada no pós-guerra, da Primeira Guerra Mundial, que termina em 1918. O mundo inteiro ficou devastado, independentemente de quem ganhou ou perdeu a guerra. A situação econômica ficou ruim para vários países e na Alemanha não foi diferente. Então a Alemanha estava vivendo um período muito difícil, economicamente falando. Hitler então aproveitou essa brecha. Ele se apresentou ao povo alemão como salvador da pátria, como uma pessoa que iria tirar a Alemanha daquela situação econômica periclitante e que ele iria colocar novamente a Alemanha no auge, de que a gente vai um dia voltar a ser uma grande nação, de que essa situação vai se resolver. É o que o Hitler se agarra nisso para poder tomar o poder. E o que a Mariana falou agora tem muito a ver assim, encontre um inimigo, né, crie um inimigo e combata ele. Isso lembra muitas coisas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Você cria um inimigo, que o inimigo é o problema, tenta perseguir o inimigo, faz com que esse inimigo seja a base de todos os problemas da sua vida, e não é bem assim que funciona. Vocês já viram no nosso canal, nosso vídeo de Berlim, a gente visitou também o museu lá, que conta a história nazista, o Memorial do Holocausto. Eles se sentem envergonhados pela história, óbvio, todo mundo se sente, todo mundo que apoiou o nazismo na época se sente. Mas é importante para entender um pouco a visão judaica deste problema, que eles rogaram muito a Deus, eles mostram muito que eles pediram muito a Deus na época que eles estavam nos campos de concentração e nos guetos, que Deus não ia abandonar eles. E cara, é emocionante, é muito triste. Eu fiquei muito mal, fiquei muito arrepiado em algumas salas que eu entrei lá dentro. E se você quiser conhecer um pouco mais da história, quiser ver essa história sendo contada até a fundação de Israel, eu acho que é importante ver. E é importante pra gente tentar não seguir alguns líderes que tentam encontrar um inimigo e dizem assim, o inimigo é esse, vamos combater. Não é bem assim, gente, a história tá aí pra contar pra gente. Então, cada vez mais a gente entende que a escolha certa é você ser crítico e, enfim, ver a história, ver o passado, cara. Exatamente, o que o Thiago está falando aí é sem dúvida muito importante, conhecer o passado, não só pelo passado, né? Porque infelizmente 6 milhões de judeus morreram, tudo o que aconteceu já aconteceu. Eu estou muito emocionada, eu acho que foi o museu mais triste que eu já visitei na minha vida. Antes dele,
O outro mais triste que eu tinha visitado foi em Praga, que foi em Pinkas, na sinagoga Pinkas, que a gente entrevê o nome, são vários nomes nas paredes de judeus que tinham sido mortos, e é um dos cemitérios mais antigos da Europa, né, de judeu. E lá também em Praga, na República Tcheca, a gente viu os desenhos das crianças, né, que estavam esperando pelos pais que não voltaram, e foi muito triste, mas aqui eu ainda fiquei mais emocionada. Eu ainda achei mais triste porque são mais histórias, são mais objetos, são mais desenhos, são mais famílias, sabe? É realmente uma coisa que é impossível sair daqui a mesma pessoa que você entrou. Só que ainda acho, né, que no que o Thiago falou é o que eu acho que é o que a gente tem que levar dessa história, principalmente, não só pela morte dos 6 milhões de judeus, porque isso realmente é um fato gravíssimo. 6 milhões de pessoas morreram por nada. Só que é importante também a gente perceber que essas 6 milhões de pessoas morreram por nada e o mundo inteiro não fez nada enquanto essas pessoas estavam morrendo. A gente viu aqui que a igreja lavou as mãos, os estados lavaram as mãos. França, que em 1789, igualdade, liberdade, fraternidade, matou vários judeus, milhares de judeus, sabe? Vários estados que se dizem democratas, democráticos, pró-liberdade, mataram milhares de judeus. Então, assim, tem uma historinha aí, que é a história que a gente já viu, acho que todo mundo já deve ter visto isso no Facebook ou no Instagram. Eles mataram, eles vieram atrás de comunistas, eu não era comunista, eu não me importei. Eles vieram atrás de judeus, eu não era judeu, eu não me importei. Depois eles vieram atrás de mim e não tinha mais ninguém para me ajudar, porque todas as outras pessoas já tinham morrido. Então eu acho que isso resume muito esse museu, sabe? É você se preocupar com o outro, porque na verdade todo o problema se resume nisso. Eu acho que o principal que sintetiza todo esse museu é o comecinho dele. O comecinho dele é: a gente precisava dizer para o mundo, para poder convencer o mundo a matar pessoas, convencer um ser humano a matar outro ser humano, a gente precisava dizer para esse ser humano que aquele outro, era o diferente. E é essa propaganda do diferente que, infelizmente, é uma coisa que me dói e me toca muito, porque foi uma propaganda feita por pessoas que disseminam conhecimento, ou seja, pela mídia. Eu sou jornalista, isso me dói. Então eu acho que a gente tem que sempre pensar nisso. O ódio que a gente tem do outro é realmente um ódio nosso? Ou foi um ódio produzido na gente pelo outro? Será que a gente realmente não gosta da pessoa? Será que realmente a gente tem raiva daquele povo? No nosso país mesmo, vamos longe não. A gente vê às vezes várias frases sobre nordestinos, sobre a população indígena, e às vezes a gente não percebe que isso é uma propaganda contra o outro. Só que esse outro também é brasileiro, só que esse outro também é ser humano. Esse outro pertence à mesma raça que a gente, e a gente não se dá conta disso, e a gente não pode deixar esse tipo de sentimento passar batido. Porque foi porque o mundo deixou esse tipo de sentimento passar batido que 6 milhões de judeus morreram. Então a gente tem que pensar muito nisso e entender: ser humano é ser humano em qualquer lugar do mundo, e a gente tem que proteger a gente, né? Proteger tudo, proteger nós mesmos. E não existe o outro. Exatamente. A gente tem que entender isso, não existe o outro. Nós somos a mesma raça humana, a gente vive no mesmo planeta, Terra. Independente do continente. Independentemente de cor, de língua que fala, de crença religiosa, tá todo mundo aqui no mesmo barco e a gente é todo mundo igual. E a gente precisa entender isso, a humanidade precisa entender isso. Então acho que museus como esse, visitas como essa, que deixa a garganta assim fechada, tá difícil de falar, são muito importantes, não só pra gente, pessoas adultas, mas para crianças, para pessoas de todas as idades, sabe? Nunca é demais reforçar o que aconteceu, nunca é demais relembrar o passado, porque é só assim que a gente vai conseguir impedir que isso aconteça de novo no futuro. Exatamente, impedir que essas coisas aconteçam. Agora vamos lá, que a gente vai terminar algumas partes aqui do museu e vamos retomar nossa viagem aqui por Jerusalém. Você acompanha a gente. Vamos lá. Desculpa a emoção aí, mas hoje realmente tá difícil. O pilar do heroísmo é esse aqui, ó. Significa o quê? Significa, para lembrar os judeus
dos guetos, né, formados na época do Holocausto, os judeus que resistiram contra o nazismo. Então, eles ergueram esse monumento bonito para lembrar da história desses movimentos que cresceram dentro dessas células judaicas, né? E partiram aí para uma resistência, enfim, a favor da vida deles, contra o nazismo e tudo mais. É isso aí. Lembrando aí, né, que muitos dos judeus que hoje formaram o Estado de Israel, que hoje estão aqui no Estado de Israel, que aliás o final do museu que a gente vê é a proclamação do Estado de Israel, porque na verdade o Estado de Israel é criado em 47 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, mas em 1948, em 14 de maio de 48, Ben-Gurion se reúne com vários representantes da comunidade judaica, importantes, inclusive um deles, Pinkas, que dá nome à sinagoga Pinkas lá de Praga, da República Tcheca, e ele proclama o Estado de Israel. E muitos judeus que vieram para cá e que ajudaram a formar esse Estado de Israel e que hoje, né, deram origem a toda a população que vive aqui, são os judeus que saíram desses guetos, que conseguiram fugir e conseguiram, né, sobreviver ao Holocausto. A gente está chegando agora, ó, no monumento pelas crianças que morreram na guerra, porque a gente não pode esquecer que 6 milhões de judeus não foram só homens, soldados, enfim. Foram homens, mulheres, crianças, idosos, enfim. Não foi uma escolha de idade, nem de... Mulheres com filhos no colo. Mulheres grávidas, mulheres com bebês. E quando a gente fala criança, a gente está falando de bebê também. Então a gente não pode esquecer disso. Vamos lá, entrar. Istvan Yakubovich, 13 years old, Hungary. Isidore Uzilou, 4 years old, France. Não é fácil não. Você entra num ambiente escuro e eles vão falando o nome das crianças que morreram, cara. E a idade que morreram e aonde morreram. Então, tipo, eles falam assim, tipo, fulana, 5 anos, Rússia. Beltrano, 4 anos, Hungria. Nó! Imagina, cara, você vai escutando o nome das crianças e onde elas morreram, cara, é muito... É punk. É aterrorizante, cara. Como é que pode? Você não consegue acreditar que isso aconteceu. É impressionante. Triste. É punk mesmo, porque... sei lá, você vê adulto morrendo, você já fica com um sentimento muito ruim. Mas quando você entra e vê a foto de um monte de criança, e aí entra num lugar escuro com um monte de luzinha, como se fossem velas, e começa a escutar o nome e a idade das crianças, pô, é punk. Não é fácil. A gente mesmo já viu, o Thiago estava comentando até daquele filme, né, Thiago? Ele Está de Volta. O filme ele explica como se o Hitler voltasse no tempo, ele voltasse, né, aqui. E, cara, ele tem algumas cenas que ele vai numa praça e fala com pessoas comuns mesmo, transeuntes. E é muito incrível que as pessoas apoiam. Depois de tudo isso que aconteceu, as pessoas ainda caem na conversa. Então, será que a gente não tá indo pro buraco de novo? Eu tenho esse medo, sabia? De estar indo pro buraco de novo. É bem isso, a gente tem que estar sempre vigiando os nossos pensamentos, vigiando essas ideias excludentes, essas ideias racistas, sabe, esses sentimentos de ódio ao outro. E é por isso que é tão importante você visitar museus, a gente tá sempre em contato com o passado. Porque o passado não pode ser esquecido e o passado não pode ser mudado. Principalmente isso, a gente vive hoje num mundo onde existem pessoas que querem mudar o passado. E esse passado não pode ser mudado, porque é importante que a gente não se esqueça. A gente não gravou, né, porque a gente já disse que lá dentro não podia gravar, mas o Thiago chamou minha atenção para uma cena muito bacana. Um senhor judeu, que aparentava ter mais ou menos uns 80 anos de idade, com o neto ou bisneto, acredito até que seja um bisneto, e ele explicando para o bisneto a história, sabe? E isso realmente tocou muito a gente, chamou muita atenção.
o quanto é importante essa história, né, não ser apagada, essa história não ser esquecida. E esse local aqui, ele representa muito isso, de que essa história precisa ser preservada, principalmente porque eu já falei, para que ela não aconteça nunca mais, não só com judeus, mas com nenhuma outra população do mundo. É o que a gente espera de coração, que um dia, né, a humanidade entenda que todo mundo faz parte da mesma humanidade. E a gente encerra aqui, né, Thiago? Essa visita, a gente encerrando, e venham, se puderem, a esse museu que conta a história que você estudou na escola, que você estudou aí nas suas aulas de história. E agora partiu para outro rumo. A gente saiu do museu, almoçamos e chegamos ao fim da nossa viagem aqui em Jerusalém. Voltamos aqui a Jaffa, ao portão de Jaffa, estamos aqui por dentro das muralhas de Jerusalém para dar aquele tchau à cidade e dizer, quem sabe, até mais, Jerusalém. Muito obrigado pela receptividade e, enfim, foi uma experiência incrível que vocês acompanharam com a gente. Muito obrigado também vocês por terem acompanhado conosco essa aventura e até a próxima. Agora a gente se vê lá na Jordânia, não é não? Exatamente, você continua acompanhando nossas viagens e nossas aventuras. Até daqui a pouco. Isso mesmo, e fica com a gente, porque para entrar na Jordânia a gente vai fazer um vídeo para eu te mostrar tudinho como é que funciona essa imigração. E você vai acompanhar nossa aventura na Jordânia também, né? Com certeza, vai ser surpreendente. Então vamos embora. Partiu Jordânia, tchau Jerusalém. Tchau Jerusalém. Chegou a hora de ir embora depois de 11 dias passando por Israel, 7 dias aqui em Jerusalém. É hora de dar tchau.